Aqui na questão do Enem 2023, na questão 100 da prova azul, o que o probleminha aqui fala para gente? Bom, ele fala o seguinte: um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Então, aqui as grandezas cinemáticas que ele está trazendo para a gente, aqui no quadrinho, são as duas básicas, né, da cinemática, que é a velocidade e a aceleração. E aí, o que você tem que lembrar para resolver um problema desse, que geralmente o meu aluno encontra, eu acho que não sei se você encontra também, é tentar visualizar aonde se encaixa esse problema, né? Então, aqui claramente ele fala que ele lançou um objeto para cima, então se é lançamento vertical. E aqui está envolvido duas grandezas, no caso velocidade e aceleração. E você tem que lembrar desse problema que a aceleração e velocidade são grandezas do quê? Vetoriais. E se eles são vetores, então o que eles pedem, né? Lembra? Módulo, direção e sentido? Aqui no problema ele me dá o módulo e o sentido, né? Então aqui não tem conta, é uma questão teórica onde o cara tinha que lembrar da questão vetorial tanto da velocidade quanto da aceleração e do movimento aqui em questão. Aqui, continuando aqui o texto, o que ele fala mais? Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima. Isso é importante, né? Então aqui ele quer justamente que a gente analise o que acontece com essa esfera no ponto máximo da sua trajetória, né? Escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. Então ele quer saber só do módulo e do sentido, a direção que ele não quer saber. E aí, sabendo disso, ele fala, né? A escolha que corresponde à combinação correta é. Então, para a gente tentar analisar essa brincadeira, deixa eu colocar aqui um desenho para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, como eu disse, é um lançamento vertical, né? Então, o professor aqui ele lança uma bolinha para cima, essa bolinha ela vai sair com uma certa velocidade inicial, né? Caso contrário, ela não vai subir, tá? Então, ela parte com uma certa velocidade que não é zero. A pergunta é muito bem clara. Aqui no ponto mais alto, né? Vou até colocar aqui a bolinha aqui de novo. Aqui nesse ponto mais alto, o que acontece com a partícula aqui nesse ponto mais alto? Bom, aí você tem que lembrar um pouquinho, né, em termos de movimento, que é lançamento vertical, e você sabe disso, né? Então, quando o objeto ele parte do chão, atinge o ponto mais alto, o que é que ele faz? Ele para, né? Então, se ele para, significa o quê? Significa que a velocidade aqui no ponto mais alto, ela vai ser quanto? Vai ser zero, né? Porque ela sobe no ponto mais alto, depois ela é atraída pela gravidade, né, e retorna para a mão aí da pessoa. Em termos de aceleração, para pensar. Qual que é a aceleração que está atuando sobre a bola? A gente tem que tentar entender que a partir do momento que a bola sai da mão da pessoa, a única força que atua sobre o objeto é o peso, né? E aí, se você lembrar, então aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, a única força envolvida aqui na brincadeira é o peso. Então, peso, como é que era mesmo? A gente calculava peso? Peso não é massa vezes gravidade? E justamente é essa gravidade que vai me interessar. Se eu adotar, por exemplo, a gravidade para baixo, né, o sentido aqui para baixo da gravidade, então esse g aqui, né, que é vetorial também, né, na verdade é o que? A gravidade é uma aceleração. Você deve lembrar disso, né? Então a gravidade ela é uma aceleração, né? E ela, na verdade, é que faz o objeto voltar para a mão do professor. Então, aqui no ponto mais alto, a velocidade é zero, mas aqui no ponto mais alto continua o peso. O peso sobre a bola está lá ainda. Então, aqui, ó, o peso ainda continua aqui. Se o peso ainda continua ali, quer dizer que ali tem o quê? Tem gravidade. Se tem gravidade, tem o quê? Tem aceleração. Então, ali no ponto mais alto, a aceleração não é nula, tá? Então, a aceleração, ela não é nula, não, ela não vai ser zero. Pelo contrário, né, ela vai ser a gravidade em si, né? Então, o que a gente tem aqui no ponto mais alto? Essas duas condições. Velocidade é igual a zero, né? E a aceleração ela é diferente de zero. E para onde? No caso, para baixo, tá? Então, olhando aqui a alternativa, vamos ver qual alternativa que indica essa brincadeira. Então, aqui no item A ele fala velocidade igual a zero e a aceleração é diferente de zero para cima. Aqui o para cima está errado, porque se a aceleração for para cima, a bola não vai parar, né? A bola, o objeto vai continuar aí indo para cima, né, com uma certa aceleração. Letra B, velocidade diferente de zero, então o ponto mais alto, a velocidade tem que ser zero, como a gente acabou de falar. Aqui no item C ele fala, né, velocidade igual a zero, correto, né, e aceleração diferente de zero para baixo, sim. Aqui no caso, a alternativa C, aqui seria a alternativa correta, né. E aí você parou para pensar que só você conhecer isso aqui, ó, se você lembrar que no ponto mais alto a velocidade é igual a zero, você já eliminaria, por exemplo,
o item B, o item D e o item E, né? Você ficaria entre o item A e o item C, né? Aí você fala: "Puta, mas eu não lembro como é que é a aceleração, se vai ter ou não vai ter", né? Mas se você fosse chutar, por exemplo, né, você teria mais chance de acertar esse problema, porque você ficaria entre duas, né? Mas é só lembrar, né, que ali tem a gravidade, então a gravidade funciona como uma aceleração. Bacaninha? Gostaram aqui da explicação? Bom, se gostou da explicação, se inscreve aqui no canal para receber novos vídeos sobre esse conteúdo e outros que vão te ajudar numa prova de física ou vestibular qualquer.